No programa de hoje, temos uma convidada. Ela faz parte do INPE, é também professora de pós-graduação no INPE, no IPEM, é a Luciana Vani Gatti. A professora Luciana é cientista de mudanças climáticas e coordenadora do Laboratório de Gases de Efeito Estufa. E com ela vamos falar sobre a situação do aumento e dos problemas gerados pelo impacto, né, em relação aos gases do efeito estufa, e também falar sobre o acelerado desmatamento e as queimadas na Amazônia e seus efeitos, né? De que maneira isso prejudica a todos nós, a qualidade de vida e a própria agricultura. Seja bem-vinda, professora Luciana Gatti, ao nosso Espaço Cidadão. Olha, primeiro eu queria agradecer a oportunidade da gente estar conversando, da gente estar podendo compartilhar o que a gente aprende. Uma coisa muito importante que eu percebi nesses últimos 2, 3 anos, Robson, é que a ciência está muito isolada da sociedade, a gente vai só conversando entre a gente, né? Quando você vai no congresso, só tem cientista lá. Quando você escreve artigo, é só cientista que vai ler. Então, você acaba até tendo termos, jeito de falar que só os teus colegas te entendem. E isso é muito ruim, ainda mais para a área de mudanças climáticas, porque todos nós temos que saber tudo o que está acontecendo, por que está acontecendo, e o que vai acontecer no futuro, porque isso é a nossa chance de sobreviver. Então, a gente tem que, primeiro, sair lá daquele murinho, daquela vida marginal, né? E falar a língua que todo mundo fala, porque é muito importante a gente compartilhar o que a gente está aprendendo. Então, sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando. Obrigada. Perfeito, professora. E eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador, você coordena esse laboratório de gases de efeito, que monitora os gases de efeito estufa no Brasil, tem conexões com pessoas e laboratórios no mundo inteiro também que fazem esse monitoramento. Eu queria compreender melhor, né, quais são as ações, as atividades do INPE, né, para as pessoas entenderem o papel dessa instituição ou organização. Bom, o INPE trabalha em inúmeras áreas de pesquisa, né? A área número 1, que inclusive dá um nome, né? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é a parte de satélite e de sensoriamento remoto, né? E aí vai entrando as outras áreas, porque sensoriamento remoto é você usar medidas de satélite para entender várias coisas. E essas outras várias coisas entram também no meio ambiente. E no meio ambiente nós também estamos inseridos, fazendo medidas, aí já não por satélite, a medida que o nosso laboratório faz é capturar o ar da Amazônia. A gente faz coletas usando aviões de pequeno porte, monomotor, bimotor, de táxi aéreo, né? 2 vezes por mês eles põem lá o nosso sisteminha de coleta, faz lá o voo, né? Uma espiral que começa lá em 4,4 quilômetros de altura, e aí ele vem coletando, na hora que ele está coletando, ele faz reto, e a gente tem a gente chama de perfil vertical. E com isso a gente consegue calcular qual foram as emissões de carbono ou absorções. Na verdade, a gente vê a resultante de todos esses processos. Mas para ajudar a entender esse resultado, a gente também usa sensoriamento remoto. Medidas de chuva, de temperatura, de o quanto a floresta está verde, de quanto que tem de água no solo, né? São várias de o quão menos vapor de água tem na atmosfera, e aí a temperatura fica mais alta. Então, tudo isso vai ajudando a gente a entender os nossos resultados de emissão de carbono da Amazônia. Por que que uma região emite mais que outra? Por que que muda ano a ano, mês a mês? Né? E o que está fazendo a Amazônia mudar? Todo esse tipo de coisa. Muito Né? bem. Então, Vocês fazem um monitoramento da própria... É muita coisa. Vocês fazem um monitoramento da própria Amazônia também, especificamente, né? Ou seja, tudo isso com base em ciência, né? Em pesquisa, em muitos estudos que são feitos já desde quando se faz esse monitoramento, professora?
Então, olha só, são vários tipos de monitoramento na Amazônia que o INPE faz, né? Então, por exemplo, tem o monitoramento de desmatamento, o PRODES, e durante o governo do PT, quando estava a Marina, começou a ter o DETER, por quê? O INPE só fazia isso uma vez por ano, começou lá em 88, acho, né? Só que assim, quando vem uma vez por ano, já foi, né? Então, o governo procurou o INPE, teve uma parceria, onde se encomendou ao INPE um produto que pudesse estar trazendo no dia a dia desmatamento que tivesse começando, porque eles diziam, a gente chegou lá, já foi, não dá para salvar, né? Então, o INPE desenvolveu o DETER. Tem também o pessoal de queimadas, que monitora queimadas na Amazônia, área queimada, olha, vegetação secundária, outros biomas, é muita Uhum. coisa. E o nosso grupo especificamente, né, faz essas medidas aí de gases de efeito estufa, né? E para quem não sabe o que é gás de efeito estufa? Bom, gases de efeito estufa são gases que são comuns na atmosfera, né? Por que começou a ser chamado o efeito estufa? O efeito estufa é o que dá a temperatura que a gente tem hoje no planeta. Se não existisse o efeito estufa, a temperatura média do planeta Terra seria menos 18 graus. Sabia disso? Nossa. 33 graus mais frio. Seria outra vida no planeta, né? Mas por conta do efeito estufa, que é feito pelo vapor de água que está na atmosfera, a água consegue absorver essa energia na forma de calor, né? Ela retém mais calor e o CO2, o metano, o N2O, né? Isso é o efeito estufa natural. E esse efeito estufa é o que faz a vida ser como ela é. O problema é o aumento do efeito estufa, porque como nós usamos combustíveis fósseis para gerar energia, né? Termoelétricas a carvão é o emissor número 1 de gás de efeito estufa. Petróleo, diesel, né, gasolina, querosene, bom, os derivados de petróleo. Número 2. Número 3, gás metano fóssil, que tem um apelidinho fofo de gás natural, mas que não tem nada de fofo. É o terceiro gás de efeito estufa e é uma fonte de energia que está causando o efeito estufa. Então, assim, a gente tem que ter isso bem ciente. Então, primeiro tem essas emissões, representam em torno de 85%, 86% das emissões desse aumento que está na atmosfera. A outra parte é a mudança da natureza, né? Onde tinha floresta, onde tinha vegetação natural, a gente desmata tudo, destrói aquele meio ambiente para plantar ou para criar gado, né? O Ou gado também animais que a emite uma gente grande cria para quantidade comer. de gases de efeito estufa, né? O metano, inclusive, que algumas pessoas achavam que era mais pelo pum do boi, vamos falar assim bem, que a verdade é essa, mas na verdade é pelo arroto do boi, não é? Como ruminante que Sim, ele é, né? Aquilo que exato. ele emite, né, acumulado, vai gerando também esse problema na atmosfera, né? Vai fermentando. Então, você veja que Só, são só, só, só várias, que o detalhe é que não somam é uma muito, né, vaquinha, as são emissões. dezenas de milhares e milhares e milhares, não só no Brasil e no mundo inteiro, né? Exato, mas o Brasil, ele é um dos maiores exportadores de carne bovina, número 1. Número 2, quando se coloca o gado na Amazônia, como a Amazônia tem um solo menos fértil, né? Existem regiões que ele é fértil, mas existem muitas regiões onde não é. Então, o pessoal deixa o gado no dobro de área. Então, ele representa muito mais desmatamento. A hora que degrada, o cara vai e desmata mais outro tanto. Então, esse é o segundo problema. O terceiro problema, durante este governo, né, então a gente está falando aí de um período recente, o rebanho bovino na Amazônia está aumentando muito, enquanto está reduzindo no resto do Brasil. Então, nós estamos transferindo o gado aonde as terras são baratas.
é grileiro, é desmatador, são terras ilegais, então eles compram mais barato, e aí isso está acontecendo também no Pantanal, né? O Pantanal, uma terra que inunda, olha eu com guerra, uma terra que inunda, ela é 25% só do valor da terra que não inunda. Então, o cara põe o gado lá no Pantanal e vai criar grão, né? Então, assim, é uma corrida só por fazer dinheiro, sem a gente estar levando em consideração qual é o estrago que isso está causando na nossa vida e comprometendo o nosso futuro, né? Eu tenho uns dados, eu não sei se vai dar para colocar aqui no ar, né? Mas assim, eu tenho alguns dados, eu inclusive gravei um vídeo sobre isso, né? O nome do vídeo é Saiba como é que a boiada passa, tá no meu canal no YouTube, Robson Carvalho, pode localizar também pelo Robson Cidadão, mas eu tenho um gráfico que mostra, inclusive, que o acelerado desmatamento e as queimadas que estão acontecendo no governo Bolsonaro são literalmente de propósito e acontece porque o governo deixa e incentiva, né? Esse gráfico mostra desde antes de Lula, né, como é que estava o índice de queimadas. Quando aumentou a fiscalização, o índice foi caindo completamente, né? Aumentava as multas e a fiscalização e caía esse desmatamento de queimadas. E agora nós voltamos a um patamar gravíssimo com o atual governo Bolsonaro, que deixa de aplicar lei, desmonta o IBAMA, tira a fiscalização e deixa. Não é nem algo em prol, por exemplo, de alguém que fosse, vamos dizer assim, são empresas privadas, estão arrecadando dinheiro, arrecadando impostos, mesmo de uma maneira desastrada, acabando com o meio ambiente, mas nem isso. Não é? É o crime organizado fazendo esse tipo de coisa na Amazônia, tocando fogo, avançando a boiada, como o ministro já defendia, né? E a gente tem essa situação já trazendo prejuízos graves para o Brasil, né? Ao longo do que eu falei aqui, eu vou tentar colocar aqui esses dados, mas se não der tempo de colocar aqui, a pessoa vê fácil no meu canal do YouTube. Mas eu pediria que você pudesse falar agora, professora, sobre alguns exemplos de consequências desse tipo de devastação que acontece porque o governo cria as condições para que ele aconteça. Ô, Robson, essa pergunta é extremamente importante. Olha, a gente viu, né, 2019 estarrecidos a quantidade de desmatamento e queimadas, né, até choveu preto em São Paulo, né? Exatamente, eu estava aqui em Teve São o Paulo Dia e do eu Fogo. vi com os meus olhinhos algo incrível, a fumaça que veio da Nós não Amazônia aqui. conseguimos, olha, a gente teve que não considerar uma coleta, parecia que estava coletando dentro de uma churrasqueira. A concentração de gás de efeito estufa era tão alta naquele dia que ele iria dobrar o nosso resultado do ano para toda a Amazônia, tamanha assim as concentrações que estavam na atmosfera, e foi no dia 19 de agosto de 2019. A gente resolveu não usar esse dado, porque senão a gente considera assim, um dado muito fora né, do resto dos dados, e ele iria aumentar em muito, então a gente não considerou, mas ao ver, né, isso acontecendo, o ano seguinte foi pior, 2020 foi pior, 2021 foi pior ainda. Olha, 2020 tem um dado que diz o seguinte, que foram cortadas 24 árvores por segundo no Brasil todo. 2021 foram 18 árvores por segundo só na Amazônia. Bom, então a gente assistindo a tudo isso, a pergunta que veio é o seguinte: qual o efeito dessa aceleração, dessa agressão tão grande, né, essa perda tão grande de Amazônia, no funcionamento da floresta, né, no balanço das emissões aí do gás carbônico? Então, nós começamos a calcular o balanço do 2019 e 2020, né? A gente já publicou um artigo ano passado que mostrou que a Amazônia já tinha virado fonte, principalmente porque o lado leste estava emitindo mais do que absorvia, né? E no sudeste até a floresta era uma fonte grande. E aí vem aquela pergunta, todo mundo pergunta, né? Chegamos no tal do ponto de não retorno? Então, assim, essa era a preocupação, né? Será que a Amazônia chegou no ponto de não retorno? Então, sabe, a gente já podia, porque a gente precisa conhecer a concentração do ar que entrou,
né, no Brasil para a gente poder calcular. E aí a gente obteve, né, essa concentração, então fomos calcular. Bom, primeiro veio uma boa notícia, né? O Sudeste, ele está emitiu bastante, mas ele emitiu na média dos 4 anos anteriores. Então, aquela coisa de cada ano emitir mais, que era o que a gente estava vendo no estudo anterior, não emitiu mais alto ainda, tá? Aí eu continuei calculando as outras 4 regiões e levei um susto, porque o lado oeste, que era neutro, quer dizer, a floresta, absorvia carbono mais ou menos na mesma quantidade que as emissões humanas lá na Amazônia. E aí, quando eu calculo lá, estava uma emissão grande também, né? Falei, meu Deus do céu, né? E aí eu ligo para o Cláudio Almeida, que é o coordenador de desmatamento lá no INPE. Cláudio, você está vendo alguma coisa aí no lado oeste? Porque as emissões aqui estão muito grandes e eu queria conferir. Eu já tinha conferido nossos dados, não achei erro, né? Foi nessa tarefa aí que eu até tirei esse dado exagerado. E mesmo assim continuava dando muita emissão, aí o Cláudio confirmou, Luciana, realmente nós estamos vendo áreas novas com desmatamento extremamente intenso, né, no estado do Amazonas, que passou a ser o 2º estado com maior desmatamento. Falei, meu Deus do céu. É Aquilo que lamentável. salvava, né? E quais são as consequências disso, professora? Ou seja, como é que o meio ambiente responde a tanta agressão? O que é que isso traz de volta de impacto negativo para todos nós? Então, isso está no meio da história da segunda notícia terrível, né? A primeira foi que o lado oeste passou a ser fonte. A segunda foi que antes a gente só via esse desmatamento interferindo na estação seca, né? Mas a estação chuvosa não fazia diferença, né? Dessa vez a gente viu, 2020, choveu 12% a menos na Amazônia inteira, no ano todo, é muita chuva. E o período que foi mais impactado foi a estação chuvosa. O pico dela, janeiro, fevereiro e março, perdeu 26% de chuva. E a temperatura aumentou 0,6 graus Celsius, isso comparando com o período de 2010 a 2018. Nós estamos falando de um período muito curto, né? Então, assim, foi uma perda de chuva muito grande, que impacta a Amazônia. Então, a segunda má notícia é que agora até a estação chuvosa foi afetada. Isso é um desequilíbrio muito grande para a floresta. É importante a gente entender o seguinte, a Amazônia é a nossa fábrica de chuva. E por que é a fábrica de chuva? Porque as árvores, com as suas raízes, tiram a água lá do solo e jogam na atmosfera na forma de vapor. A água, para ela sair do estado líquido e ir para o lado do vapor, ela precisa roubar energia da atmosfera e na faixa do calor. Então, quando a água está vaporizando, está resfriando a atmosfera. E nós temos também os rios, o que se chama os rios aéreos, né? Que é esse vapor que Então irriga não quando só a ela Amazônia, mas que ele percorre várias partes do Brasil distribuindo essa água, né? É por isso que tem lugar que está Exato, havendo então, grandes enchentes, não só no Brasil, mas no mundo, e outros lugares que está desaparecendo a água e a chuva, né? então, nesse processo, ela faz a chuva, né, reduz a temperatura e ainda absorve carbono. Então, a gente pode chamar a Amazônia de um protetor das mudanças climáticas, né? Mas, ao desmatar, a gente está reduzindo a chuva, aumentando a temperatura e ainda emitindo mais gás carbônico. E esse impacto não é só na Amazônia, é em todo o Brasil. A Amazônia joga na atmosfera quase que um rio Amazonas na forma de vapor na atmosfera. É muita coisa, né? Então, desmatar afeta a chuva no Brasil inteiro, aumenta a temperatura, e aí não é só, olha, vai ficar mais quente, vai ficar mais seco. Não, também aumenta os eventos extremos. Por quê? Ficou mais quente, mais seco, essa água não desaparece, ela está na forma de vapor na atmosfera. Ela encontra menos condição de condensar e precipitar, né? Virar chuva. Mas quando chega uma frente fria, uma condição de chuva, esse monte de água que estava lá na forma de vapor se condensa junto. E é por isso que nós estamos tendo esses eventos extremos de chover, uma quantidade enorme de água,
num período curto de tempo, às vezes com granizo, com muito vento. Então, assim, a gente tem prejuízo de tudo quanto é lado. Na estação chuvosa, é morte, enchente, gente perdendo tudo, também prejuízo na agricultura, Na lógico. agricultura, né? Uma chuva dessa também vai estragar a produção de alimentos. E, por outro lado, as estações secas, muito mais quente, também prejudicando a agricultura, pecuária, né? Então, assim, isso aumenta o custo de vida, a energia fica mais cara. Então, assim, isso é uma bola de neve, né? Então, quando a gente tem política pública, a gente precisa pensar em tudo isso. O problema é que hoje o problema está a falta de políticas públicas. A gente vive um caos, cada um faz o que quer, não tem planejamento nenhum. A palavra de ordem é gerar dinheiro. Só que esse gerar dinheiro caótico desse jeito, ignorando que tem mudanças climáticas e que a produtividade vai cair porque vai ter menos chuva e mais eventos extremos, é caminhar para o lucro hoje e prejuízo amanhã. Só que o E um prejuízo amanhã amanhã vai bem ser perto, né? superior. E um amanhã bem perto. E agora eu pediria Exato. que você compartilhasse conosco alguns exemplos práticos de como o governo age em contrário de um controle do desmatamento da Amazônia e das queimadas, e também, seja pela ação, como também pela inação, né, de como cria as condições para que esse tipo de coisa aconteça. Olha, como nós temos, esse estudo foi feito comparativo, né? A gente comparou também as multas, julgamentos e pagamentos de multa de 2010 a 2018 com o que aconteceu em 2019 e 2020. As multas simplesmente despencaram, né? Os julgamentos e os pagamentos de multa, então, foram lá para 8. Para a Amazônia inteira. Você acredita nisso? Semana passada, ou retrasada, o Bolsonaro disse que ia perdoar todas as multas desde 2008. Estamos falando de 39 mil multas. Estamos falando de muitos bilhões de reais. Então, assim, existem inúmeras mensagens Em para o favor da criminoso destruição, ambiental. né? Exato, que nada vai acontecer com ele, porque ano a ano eles estão lá desmatando, 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 e no começo o IBAMA continuou, né? Os agentes que estão lá na ponta, cumprindo a sua função, né? E nós temos leis, né? E eles continuaram cumprindo. Só que foram levando bronca, foram sendo transferidos, foram sendo, né? E a gente viu o ex-ministro do meio ambiente, dá vontade de chamar ele de ministro do desmatamento, né? E lá defender os criminosos ambientais e não os funcionários de IBAMA, né? E dizer, olha, são pais de família. Como assim? Nós temos leis, as leis não estão sendo cumpridas, quem transgride a lei é criminoso, né? E aí você trata como criminoso o funcionário do IBAMA que está querendo fazer a lei ser cumprida, né? Como o Bolsonaro disse em rede nacional, acabou a fábrica de multas do IBAMA, né? Ele pregou isso assim que ele assumiu, e esse recado foi chegando. Então, o que acontece? O pessoal na Amazônia está achando que não tem mais lei e estão destruindo a Amazônia assim, numa velocidade. Está todo mundo muito preocupado se a gente já passou daquele tal do ponto de não retorno, porque o clima vai ficando cada vez mais estressante para árvores de uma floresta tropical úmida. Então, a condição dela viver naquele ambiente com uma estação seca longa, com pouquíssima chuva, temperaturas altas, vai ficando cada vez menor. Então, a floresta vai se modificando completamente, vai deixando de ser uma floresta tropical úmida, vai deixando de ser a nossa fábrica de chuva, vai deixando de ser a nossa protetora contra as mudanças climáticas, para passar a ser uma aceleradora das mudanças climáticas. Então, assim, a gente precisa de ciência, de conhecimento para tomar as decisões. Decisões que a gente fala de uma coletividade, nós estamos falando da vida de 220 milhões de pessoas, são decisões de muita responsabilidade. Um dirigente de um país não pode tomar decisões sem consultar os técnicos, os cientistas, porque são decisões que transcendem os 4 anos que ele está ali. São decisões que nós vamos pagar o preço dessas más decisões por décadas,
né? Então, Já assim, estamos pagando, né? exato, eu acho até que isso devia deixar de ser uma questão de governo para passar a ser uma questão de Estado, porque são decisões que transcendem o período de governança de um determinado governante. E são questões de interesse público, né? É a vida de todos nós, é o futuro de todos nós. Sim. Então, assim, a gente deveria ter os acordos da sociedade como um todo, né? E que ficam só no caráter do Estado e não do governo. Né? Exato. Energia é outro caso. Sem dúvida, né? E percebe-se, né, que há muitas vezes ou por ação ou por inação nas condições dadas pelo próprio governo, né, para que essa tragédia aconteça com o país, né, na área do meio ambiente. E também eu lembro, né, a gente já perto de finalizar a nossa entrevista, eu lembro inclusive o caso do próprio Fundo Amazônia, uma conta corrente com dinheiro de outros países que depositaram lá, né, no compromisso do Brasil de recolhimento de gás de efeito estufa, né, para investimentos em projetos, em pesquisas, em, digamos assim, ações nessa área para combater desmatamento e tudo isso, e simplesmente o dinheiro não foi utilizado. Está lá paralisado, são bilhões de reais, não é nem o dinheiro que fosse do cofre do governo, que fosse alegar algum contingenciamento para superávit primário, que seria outro absurdo. Mas, na verdade, é dinheiro parado de propósito, né? Como conselhos desmantelados do meio ambiente e o desrespeito à própria lei da política climática no Brasil, como aí nesse fala, para finalizar, o grande número de compromissos assumidos pelo Brasil no Acordo de Paris e tantos outros momentos junto à comunidade internacional tem sido completamente desrespeitado e as pedaladas estão acontecendo. Eu quero, professora Luciana, agradecer a sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vinda. E eu deixo um momento final para as suas despedidas, junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham e podem acrescentar com alguma informação que você considere importante e, porventura, a gente não tenha tratado aqui dentro desse assunto, né, que é o assunto principal da nossa entrevista. Bom, é um assunto extremamente complexo, né? Daria para a gente ficar aqui conversando um monte, mas é importante a gente entender o seguinte, de que a desculpa de que é porque quer gerar riqueza para aquela região tão pobre, ela não é válida, ela é falsa. Isso é um projeto de ganhar dinheiro com o agronegócio, né? Mas dinheiro por dinheiro, né? Riqueza por riqueza, existem a economia com o que a floresta tem, sem derrubar a floresta, gerando até mais riqueza do que esse modelo de destruir toda a floresta para botar um rebanho ou para botar uma plantação de soja, milho, né? Então, assim, a Amazônia, a nossa fábrica de chuva, ela é importante para todo o Brasil, para toda a agricultura. Então, vamos usar a sabedoria e deixar a floresta em pé e gerar economia de maneira sábia, criativa. Nós já temos essa competência. Basta os políticos quererem para essa destruição acabar, porque ela não faz bem para 99% da população brasileira, só para aqueles gatinhos pingados que estão ficando mais ricos ainda. Então, assim, política pública é para o público, não para essa elite que está destruindo o Brasil só em benefício dela própria, em detrimento do resto. Perfeito. Muito obrigado, professora. Muito obrigada.